que significa PPR? Plano de Prevenção Recaída. Então, é correto falar que é projeto de prevenção de recaída? Sim, programa também. Por quê? Programa, porque a gente tem que se programar, se projetar. Não, existe diferença de plano para projeto. Plano pode ser que se não venha no descer. O projeto já está em mão. Entendeu? Só para te dar uma dica. Muita gente pensa que a recuperação é apenas uma questão de não usar droga. Consideram a recaída um sinal de fracasso completo e aos longos períodos de abstinência um sucesso total. Nós, do Programa de Recuperação de Narcóticos Anônimos, achamos essa ideia demasiado simplista. Depois de um membro ter tido algum envolvimento com nossa irmandade, uma recaída pode ser uma experiência impressionante e provocar uma aplicação mais rigorosa do programa. Ou seja, é aconselhável que não haja. Por isso a gente estuda a prevenção. Tá? Mas para aqueles que infelizmente tiveram, pode ser a chance de não ter que voltar mais. Ou seja, alguma coisa que não foi sugado, está na hora de sugar. Da mesma forma, observamos alguns membros que se mantêm abstinentes durante longos períodos, mas cuja desonestidade e auto-engano os impedem de desfrutar completamente a recuperação e a aceitação na sociedade. A pessoa desonesta, né? Ela auto se engana, né? Muitas das vezes não é a sociedade que me aceita, sou eu que não aceito a sociedade. Porque o meu jeito de viver não se enquadra no jeito de viver de uma pessoa que se encontra na sociedade. Um exemplo de um trocadilho bastante interessante aí, né? Algumas das pessoas conseguem beber socialmente, né? Mas um adicto bebe social e depois mente. Porque ele vai continuar bebendo e depois vai fazer o uso da sua droga de decadência e sempre o culpado é tirar gosto do outro dia que passa mal. Enche a cara na cachaça. No outro dia, aí vai lá e come tirar gosto. No outro dia passa mal, não devia ter comido aquilo. Nunca é a droga. A melhor base para o crescimento, no entanto, ainda é a completa e contínua abstinência. O trabalho conjunto e a identificação com outros adictos nas reuniões de NA. Junto aos meus iguais, eu posso partilhar todos os meus fantasmas interiores. Porque todos vão me entender. São todos iguais. Quem que vai me julgar de eu ter usado droga aqui dentro? Junto com os meus iguais, eu posso me tornar uma pessoa que eu tenho que ser verdadeira, sincera e transparente. Embora todos os adictos sejam basicamente do mesmo tipo, o grau da doença e o ritmo da recuperação diferem de indivíduo para indivíduo. O ritmo da minha recuperação pode ser diferente de muitos outros. Né? Às vezes você vê um cara aí de exemplo, tá? Um cara que está com 3 meses que ainda nem entrou no tratamento. Às vezes você vê um cara que com 15 dias já começa a engajar no tratamento. Por quê? Da busca, né? Mas talvez o meu grau de doença é maior. Né? O grau da minha doença é maior. Né? Isso não está na quantidade nem na frequência de uso.
está no grau da doença. Porque sabemos que sofremos de uma doença. Né? Eu fico imaginando o sofrimento de um adicto alguns anos atrás, onde a adicção era considerada apenas falta de vergonha na cara. Como loucura. Né? Após entrar no caderno do médico, no CID-10 ou no CID-19, né? Hoje a gente pode ter uma convicção de que nós somos doentes. Então, insano é aquele que sabe que é doente, mas não quer se curar. Às vezes, uma recaída pode estabelecer a base para uma completa liberdade. Outra vez, só é possível alcançar essa liberdade através de uma vontade inflexível e obstinada de ficar ruim. Aconteça o que acontecer, até passar a crise. Nós vamos passar por uma crise, mas independente do que acontecer, a gente tem que permanecer limpo. Porque a minha doença da adicção está em mim, não nos outros. Ah, mas aconteceu isso. Ah, você usou droga por causa disso então. E se acontecer coisa pior, você vai fazer o quê? Hoje você usou, mas vai comer? Nada, nem ninguém tem o poder, ou pode ter o poder de controlar a sua mente ou o seu espírito. Porque se conseguir controlar esses dois, seu corpo vira uma marionete. Vai dominar seu corpo fácil. Um adicto que por qualquer meio consegue superar, pelo menos por um tempo, a necessidade ou o desejo de usar droga, tem livre escolha sobre seus pensamentos impulsivos e ações compulsivas. Se você conseguiu, até hoje, não usar, você consegue controlar seu comportamento compulsivo. Essa compulsão vem de várias coisas. Nós já sabemos que nós somos compulsivos perante muitas coisas. Né? E a gente também pode atribuir a compulsão da doença em outros aspectos da nossa vida. Compulsão pelo sexo, compulsão pelo alimento, compulsão por compras, então e aí se vai. Atingiu um ponto que pode ser decisivo para a sua recuperação. Às vezes esse ponto é o ponto crítico da sensação de verdadeira independência e liberdade. A possibilidade de sairmos do programa e de voltarmos a controlar nossa própria vida é algo que nos atrai, mas parece que sabemos que o que temos hoje é resultado da fé no poder superior, a nós mesmos e do fato de darmos e recebermos ajuda por empatia. Você não recebe nem dá ajuda por obrigação, você recebe e dá ajuda por empatia. Hoje eu acredito em meu poder superior. Hoje eu acredito que a minha força vem de um poder superior. Hoje eu acredito que se eu posso ajudar alguém, eu vou ajudar esse alguém não pelo fato de querer nada em troca. Eu vou ajudar esse alguém por empatia, por me colocar na situação dessa pessoa, por entender o sofrimento dessa pessoa e entender que esse sofrimento seria meu sofrimento há 24 horas atrás. Muitas vezes, em nossa recuperação, os velhos fantasmas ainda nos perseguem ao passado. Os velhos fantasmas nos perseguem. A vida pode voltar a ser monótona, aborrecida e sem sentido. Podemos nos cansar mentalmente de repetir nossas novas ideias e podemos nos cansar fisicamente com nossas novas atividades, mas sabemos que se não as repetirmos, certamente voltaremos aos nossos velhos hábitos. Se não praticarmos o que aprendemos, provavelmente perderemos. Se você não praticar, você perde o jeito de fazer. O nosso programa ele é repetitivo, porque ele tem que ser praticado dia após dia. Dou um exemplo aí, um exemplo fácil.
Uma pessoa, vamos supor, um caminhoneiro, tá? A coisa mais simples do mundo é você estar no Nó Paulista. A coisa mais simples do mundo. Mas se você ficar uns 3 meses sem ir para o Nó Paulista, você confunde com a cabeça, você tem que aprender. Você tem que ver outra pessoa fazendo. Porque você esqueceu como é. A dependência física é a mesma coisa. Se você fugiu do programa um dia, você vai fugir uma semana, um mês, até você esquecer. Aí você volta aos velhos hábitos. Frequentemente, essas ocasiões são os períodos de maior crescimento para nós. Nossas mentes e corpos parecem cansados de tudo. Mesmo assim, as forças dinâmicas da mudança, bem dentro de nós, podem estar agindo para nos dar as respostas que alteram nossas motivações internas e mudam nossas vidas. A nossa meta é a recuperação, através da vivência dos 12 passos. Não é mera abstinência física. A gente não quer simplesmente ficar abstêmio de droga. É o que eu sempre falo para vocês. A nossa busca aqui é de nos tornarmos pessoas melhores. Parar de usar álcool e droga é consequência do nosso tratamento. Tá? Porque o que nós vamos conseguir aqui, buscando verdadeiramente o programa, é nos tornarmos pessoas melhores. Em maioria dos casos, voltar a ser o que éramos antes da adicção. Simples assim. A gente volta a ser o ser humano que a gente era. Porque nós deixamos de ser humano e passamos apenas a ser. E esquecemos um pouco nossa humanidade. Porque a adicção tem esse poder de tirar a minha humanidade. Porque se eu fosse humano, eu não fazia as pessoas sofrerem. Se eu fosse humano, eu não fazia as pessoas chorarem. Se eu fosse humano, eu não daria prejuízo. Então eu passei a ser somente um ser. Mas hoje não. Hoje nós somos seres humanos. Nosso crescimento exige esforço. E como não há maneira de se incutir uma ideia nova numa mente fechada, tem que haver uma abertura. Não tem como colocar uma ideia nova numa mente fechada, não, meu amigo. Não tem como. Ó. Ai, meu amigo. Tá cheio de água. Vem o refrigerante. Vai misturar? Vai entornar? Tem que esvaziar. Só com o copo vazio você consegue colocar água. Se sua mente estiver fechada, nada vai entrar dentro dela. Esvazie sua mente das coisas ruins e abra sua mente para a recuperação. Aí você vai ver as recompensas que vão surgir. Como só nós mesmos podemos fazer isso, precisamos reconhecer 2 dos nossos inimigos inerentes: a apatia e a procrastinação. Nossa resistência à mudança parece arraigada e somente uma explosão nuclear provocará alguma mudança ou iniciará um novo curso de ação. Se sobrevivermos a ela, a recaída poderá representar o detonador do processo de demolição. Uma recaída, ou às vezes a morte de algum conhecido, pode nos despertar a necessidade de uma vigorosa ação pessoal. Às vezes uma tragédia nos leva a tomar algumas decisões. A questão é, essa decisão a ser tomada vai ser positiva ou negativa? Eu não sei. Vai depender do momento. Mas para mim confiar no meu momento, eu tenho que criar todo um hábito de vida. Porque é muito fácil chegar perto hoje e falar assim, não, pode acontecer o que acontecer, eu não uso droga mais não. E aí, eu estou preparado para falar isso? Eu estou preparado? Pergunta para mim mesmo. Eu estou preparado para falar não? É uma deles, ele já está comigo aqui fora. Pode estar caminhando isso aí?
Embora dois bicudos não se beijem, como diz o ditado, foi a adicção que nos uniu. Correto? Nossas histórias pessoais podem variar no padrão individual, mas no fundo todos temos uma mesma coisa em comum. Essa doença ou distúrbio em comum é a adicção. Conhecemos bem as duas características da verdadeira adicção: obsessão e compulsão. Qualquer adicto tem obsessão e compulsão. Eu fico obsessivo por algo e eu mantenho uma obsessão grande, imensa, pela minha droga de decadência. Porque eu faço de tudo para me conseguir, para me conquistar, para me ter. Né? Ou seja, se eu estiver indo para o trabalho e estiver muito frio ou se estiver chovendo, provavelmente eu consigo um atestado. Mas se eu estiver em busca da minha droga de decadência, pode estar chovendo o que for. Eu não preciso nem de guarda-chuva nem coisa de frio. Eu vou atrás. Porque essa convicção eu adquiri com a adicção. Mas essa convicção eu também tenho para as coisas boas. Mas eu comecei a usar. A obsessão é aquela ideia fixa de que nos leva sempre de volta à nossa droga de preferência ou algum substituto, na procura do bem-estar e do conforto que um dia experimentamos. A compulsão existe quando iniciamos o processo com um pico, um comprimido ou um drink e não conseguimos mais parar apenas com nossas próprias forças de vontade. Devido à nossa sensibilidade física às drogas, caímos nas garras de um poder destrutivo maior do que nós. Aquela velha historinha, né? Eu paro quando eu quiser. Isso é como você querer mentir para o mentiroso. Você não para quando você quiser. Você não consegue parar. Não dá para parar. Sem ajuda. Por isso que juntos somos mais fortes. Porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso de cada um de vocês. Cada um que faz parte da minha recuperação. E lá fora eu preciso de cada membro de NA, cada encontro na sala de reunião de NA, para que as minhas forças, as minhas baterias sejam cada dia mais renovadas, recarregadas. Pois não. Se eu não for para uma sala de NA, então eu vou cair para o vício. Você tem várias opções e eu estou dando a minha. Você pode buscar a Sim, eu vou na igreja. você pode buscar, você pode ir para a NA, você pode ir para a igreja, você pode nunca estar sozinho. Achar que você sozinho você consegue. Sabe por quê? Porque você precisa de um poder superior que você aprendeu dentro do programa. É esse poder superior que vai te dar a força de permanecer de pé. Entendeu? A gente fala do NA em si, que é uma sala onde tem pessoas iguais a mim, que vão entender do meu problema e vão me ajudar a não voltar a cometer. Importante. Tá? Uma dica, vai. Não, se não quiser ser de carteirinha, beleza. Mas de vez em quando dá uma passada. Tá? Porque é onde a gente consegue recarregar nossas energias. Todos nós enfrentamos o mesmo dilema quando chegamos no fim da linha e descobrimos que não conseguimos mais funcionar como ser humano, com ou sem droga. O que nos resta fazer? Parece haver apenas essa alternativa: ou continuar da melhor maneira possível até o amargo fim, prisão, instituição ou morte, que são os três que a gente tem, tá? Infelizmente, o dependente químico ele tem direito a essas três instituições: prisão, instituição ou morte. Tá? Esse, infelizmente, é o fim de todo adicto em uso. Tá?
Infelizmente. É a dura realidade. Ou encontrar uma nova maneira de viver. Poucos adictos do passado chegaram a ter esta última opção. O adicto de hoje são mais afortunados. Pela primeira vez na história, um caminho simples vem sendo seguido por muitos adictos e encontra-se ao alcance de todos. Trata-se de um simples programa espiritual, não religioso, conhecido como narcóticos anônimos. Imagina antes. Antes não tinha isso. Como que a pessoa fazia para parar? Como seguir algo que não existe? Eu fico tentando imaginar como conseguir, né, uma recuperação sem os 12 passos. Como andar sem luz. O passo é o nosso guia para a nossa recuperação. Como a Bíblia é o nosso guia, né, para a nossa religião. Simples assim. Não existia NA. Há uns 15 anos atrás, quando a minha adicção me levou ao ponto de total impotência, inutilidade e prostração. Encontrei o AA. E naquele mandade, conheci adictos que também achavam que o programa era a solução para o seu problema. Mas nós sabíamos que muito ainda estavam no caminho da desilusão, degradação e morte, pois não se identificavam com os alcoólatras de AA. Sua identificação dava-se apenas em relação aos sintomas aparentes e não no nível mais profundo das emoções ou dos sentimentos, onde a empatia é uma terapia para todos os adictos, independente do que você usava. A empatia é para lidar com todo tipo de adicto. Todo adicto deve praticar a sua empatia. Todos. Em julho de 1953, formamos o que ficou conhecido como Narcóticos Anônimos, com vários outros adictos e alguns membros de AA, que tinham muita fé em nós e no programa. Sentimos que agora o adicto encontraria desde o início toda a identificação necessária para se convencer que podia ficar, através do exemplo de outro adicto que vinham se recuperando há vários anos. Você vai numa sala de AA, você vai numa sala de NA, de repente você está lá pela primeira vez e você pensa assim, poxa, eu não vou conseguir. Aí você escuta um cara batendo a fichinha 3 vezes lá e vê que a pessoa está simplesmente há 20, 30, 40 anos vivendo só por hoje. Aquilo te dá uma força, uma energia positiva que assim, poxa, cara, o que ele tem de melhor do que eu? Ele só está fazendo o que é certo, passando pelas dificuldades de cabeça erguida, não como eu era, né? Um covarde que tinha que me esconder atrás das drogas para me mostrar que eu era feliz. Porque a minha felicidade começava quando eu tinha, né? Minha tristeza dava início quando a minha droga acabava, né? Então, verdadeiramente, eu usava as drogas como uma muleta. Se eu não apoiasse nessa muleta, eu não conseguia sobreviver. Que loucura que é essa? Se a gente tem tanta prova de que a gente não é que a gente pode, a gente é feliz sem usar nada. Isso eu falo por mim, mas eu garanto que todos, não vou falar vários, não, todos vocês já tiveram momentos de felicidade plena, sem uso de nenhuma substância. Então, para que operar isso? FTI, felicidade, trabalho interior. A felicidade não está escondida em lugares,
algo, valores, pessoas. A felicidade está escondida dentro de cada um de vocês. E vocês não precisam de substância nenhuma para trazer essa felicidade à tona. Com o passar dos anos, ficou provado que isso foi realmente necessário. Essa linguagem sem palavras do conhecimento, da crença e da fé, chamada empatia, criou uma atmosfera na qual podíamos sentir o tempo, tocar a realidade e reconhecer os valores espirituais, há muito perdido para a maioria de nós. Nosso programa de recuperação está crescendo e se tornando mais forte. Nunca antes tantos adictos limpos por sua própria escolha e em livre associação puderam encontrar-se onde quer que fosse para manterem a sua recuperação em total liberdade criativa. Imagina quando não existia clínica. Como se tratar? Imagina você chegando em casa há uns 20 anos atrás, né? As pessoas te vendo sobre o efeito do uso de álcool e droga e simplesmente virar para você e falar assim, olha, o seu problema é falta de vergonha na cara. O seu defeito é de caráter. A gente já sabe. A adicção é uma doença comportamental, fato, mas é doença. 99% da nossa recuperação é Deus, na minha concepção. Na compreensão de qualquer um de vocês, pode ser o poder superior de cada um, e eu respeito, mas 1% é boa vontade e vergonha na cara. Porque se eu sei que eu sou doente, e eu sei onde está a cura, por que não buscar? Por que ficar adiando? Por que cair nessa mesma procrastinação? Não adianta, pessoal. Acreditávamos na divulgação de uma lista de reuniões, sem nos escondermos como outros grupos. Havia até adictos que diziam que o que tínhamos planejado não era viável. Acreditávamos que nosso método era diferente de todos os outros tentados pelos que defendiam um longo afastamento da sociedade, né? Porque tem alguns grupos que defendem que um adicto ele deve permanecer um longo período fora da sociedade, tá? Quando o nosso programa ele acredita que o período ele deve ser estipulado dependente da pessoa. Cada um faz o seu tempo, né? Numa clínica involuntária, numa clínica voluntária, o processo é de 9 meses. É uma gestação. Né? Mas o que acontece? Você não pode sair antes dos 9, mas você pode ficar 12. Vai depender do seu tratamento. O contrato aqui é 6 meses. Quem vai fazer de você ficar aqui 6 meses é você absorver todo o tratamento. O que não pode é chegar com os 6 meses, eu virar para sua família e falar assim, que olha, toma, pode levar para casa. E quando eu for deitar, eu saber assim, poxa, ele não está pronto. Aí por causa de talvez um mês que pudesse te ajudar, você jogou 6 meses da sua vida fora. E o pior, eu contribuí como profissional para isso. Porque eu sabia que você não estava pronto e deixei que você fosse. Está entendendo? Muitas das vezes a gente pensa em 6 meses. A realidade é que a gente tem que pensar que não são 6 meses. 6 meses é a preparação. A gente tem que pensar que o que está em jogo é o resto da nossa vida. É muito tempo. É muito tempo. Será que eu vou estar pronto para ficar bem o resto da minha vida? Será que eu vou estar pronto para nunca mais fazer os meus entes queridos chorar?
será que eu vou estar pronto para realmente falar eu te amo e amar? Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Fala. Me chamo Roberto. Roberto. Essa questão é muito interessante, André. Até mesmo no quesito que você começou a ler lá no começo se eu não me engano, isso aí é um IP, não é? Uhum. Acho que já fiz uma leitura sobre esse tipo também, é só pegar uma carona para complementar o que você disse aí. Essa questão do tempo aí é muito relativo ao grau da dificuldade que a pessoa tem, nem está escrito lá no começo, né, velho? Porque a doença é a mesma, mas cada um chegou num grau diferente da doença, né? Então, às vezes, eu aprendo a arrumar esse banco aqui com 10 minutos e a outra pessoa só consegue arrumar ele com 20. Então, por isso tem essa questão de tempo aí. Às vezes, um sai com 6, um sai com 9, um sai com 12. Sim, porque na realidade é o seguinte, né? A doença, ela é uma doença progressiva, né? Sofremos de uma doença Progressivo, incurável, fatal. progressiva, incurável e de fim fatal. Ela é progressiva. Talvez o que eu passei, né, de sentir fome, sentir frio, de estar na rua, talvez a maioria não tenha passado. Legal. Mas acreditar que você não chegaria nisso, eu acho que é um pouco demais. Porque a sua doença, ela é progressiva. Se você não chegou, glória a Deus, você foi recuperado a tempo. Porque com certeza, se eu não tivesse chego, eu chegaria.